Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 34 de Aprendendo Mais, Doutrina da Preexistência de Cristo. Esse vídeo é uma versão resumida. Não deixe de assistir à versão com abordagem histórica. Índice do estudo, item 1, introdução. Item 2, o que é a preexistência de Cristo? Item 3, três termos importantes para o cristianismo: teantropia, hipostase e kenosis. Item 4, referências bíblicas importantes. Item 5, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. Hoje estudaremos sobre uma doutrina muito importante para o cristianismo. Trata-se da doutrina da preexistência de Cristo. Esse assunto faz parte da cristologia, que é a parte da teologia cristã que estuda sobre a pessoa de Jesus Cristo. Este assunto tem como objetivo nos dar melhor entendimento a respeito dessa doutrina bíblica. Item 2. O que é a preexistência de Cristo? A preexistência de Jesus Cristo se refere à doutrina de sua existência pessoal antes de sua encarnação. Essa doutrina está diretamente relacionada à doutrina da divindade de Cristo. A preexistência de Cristo se tornou um dos temas principais da cristologia devido à sua importância para a fé cristã. Item 3. Três termos importantes para o cristianismo. 3.1. Teantropia. É formada pela união de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e anthropos, que significa homem. Teantropia é a perfeita união das naturezas divina e humana em uma única pessoa. Teologicamente, esse termo se refere somente a Jesus Cristo, o Deus-homem que se manifestou ao mundo. 3.2. Hipostase é também chamada de união hipostática. Essa é uma clássica doutrina da cristologia que afirma que Jesus Cristo possui simultaneamente as naturezas humana e divina, sem que uma venha interferir na outra, sendo assim verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como o homem sentia fome, sede, cansaço, chorava e dormia. Como Deus expulsava demônios, ressuscitava mortos, curava enfermos, purificava leprosos. 3.3. Kenosis é chamada de doutrina do esvaziamento. Nessa doutrina, Jesus esvaziou-se de sua glória celestial, esvaziou-se de si mesmo para assumir a forma humana, com todas as suas limitações e necessidades, excetuando apenas a presença do pecado em sua vida. É importante entender que ele não se esvaziou de sua divindade e ela também não foi modificada. Em Jesus estava presente 100% da natureza humana e 100% da natureza divina. Mesmo limitado pelo corpo, Jesus podia manifestar a sua natureza divina. Podemos entender melhor essa afirmativa se nós nos reportarmos ao episódio que aconteceu no Monte da Transfiguração, conforme podemos ver em Mateus capítulo 17, versículos 1 e 2. O texto bíblico diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Item 4. Referências bíblicas importantes. 4.1. O regresso dos 70, Lucas capítulo 10, versículos 17 e 18. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Essas referências fazem menção à preexistência de Jesus. Se Jesus viu Satanás caindo do céu como um relâmpago, é porque ele estava presente no céu. 4.2. O Verbo se encarnou e habitou entre os homens. João capítulo 1, versículos 1 a 3 e João capítulo 1, versículo 14. O texto bíblico diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
4.3 Jesus, defendendo sua missão e autoridade, disse aos judeus que já existia. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. O texto bíblico diz assim: Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. 4.4 A oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17, versículos 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. 4.5 Jesus se humilhou para fazer a vontade do Pai, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Esse versículo fala sobre a kenosis, a doutrina do esvaziamento. O texto bíblico diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Observação: em João capítulo 14, versículo 28, Jesus disse: O Pai é maior do que eu. Há doutrinas que utilizam esse versículo para negar a divindade de Jesus. É necessário entender que quando Jesus disse isso, ele estava em sua natureza humana e estava na situação de servo, submisso ao Pai, para consumar o plano de salvação da humanidade. O versículo lido anteriormente deixa bem claro que Jesus assumiu a forma de servo e se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Foi por isso que naquele momento, naquela situação, ele disse que o Pai era maior do que ele. 4.6 Jesus se ofereceu voluntariamente, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Observemos que pelo mover do Espírito Santo, o Verbo se ofereceu para ser o sacrifício perfeito e eficaz na cruz do Calvário. 4.7 Pois um corpo me formaste, Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 7. Esse texto é referência ao Salmo messiânico, o Salmo 40, versículos 6 a 8. O texto bíblico diz assim: Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus se ofereceu pelo Espírito Santo, recebeu um corpo para ser o sacrifício perfeito. As Escrituras já falavam a respeito dele. 4.8 Voltou ao céu e assentou-se à destra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. O texto bíblico diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Se Jesus fez o universo, como diz nesse versículo, e no Evangelho de João diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, então esses versículos falam da pré-existência de Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus.
Item 5, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. Falamos que a doutrina da preexistência de Cristo faz parte da cristologia. Cristologia é a parte da teologia cristã que estuda a pessoa de Jesus Cristo. No item 2, nós falamos sobre a preexistência de Jesus. Ele já existia antes da encarnação. Ele já existia antes da fundação do mundo. No item 3, nós falamos sobre 3 importantes termos para o cristianismo: a teantropia, Jesus é Deus homem; a hipostase, ou então união hipostática, presença das naturezas humana e divina em Jesus, sem que uma natureza comprometa a essência da outra; Jesus, 100% homem, 100% Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Kenosis, doutrina do esvaziamento, lá em Filipenses. Entenda que não houve mudança na divindade de Jesus. Devemos nos lembrar da passagem no Monte da Transfiguração. Item 4, referências bíblicas importantes. Destaque para as palavras de Jesus. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Antes que Abraão existisse, eu sou. Glorifica-me com a glória que tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Uma sugestão para você: anote essas referências em sua Bíblia com o título A Preexistência de Jesus. Atenção, sugestão de vídeo: Estudo Bíblico 1, parte 1, Cristologia, Estudo Bíblico 1, parte 2, Cristologia. Veja os links na descrição do vídeo. Assista a esses 2 vídeos, pois é importante você estar bem fundamentado na doutrina bíblica a respeito de Jesus Cristo. Por favor, deixe no comentário a resposta para a pergunta abaixo. Esse feedback é importante para nós. Em que este estudo contribuiu para o seu crescimento espiritual? O canal Palavra de Vida apresentou vídeo 34 de Aprendendo Mais, Doutrina da Preexistência de Cristo. Esse vídeo é uma versão resumida. A minha sugestão é que você assista a versão com abordagem histórica. Você vai aprender muitas coisas interessantes nesse vídeo que eu também deixei disponibilizado. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.